Me conta uma coisa, você anda muito ocupado? Anda, né? Aposto que você até acelerou meu vídeo pra não perder tanto tempo assim aqui. Meu papo hoje é com você mesmo, tá? Prometo que eu não vou desperdiçar seu tempo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Mirella, eu sou psicóloga, sou orientadora profissional e o meu trabalho é ajudar você com o seu trabalho. Então, se você quer ter uma vida profissional muito mais satisfatória, você quer trabalhar vendo sentido naquilo que você tá fazendo, sabe? Ter prazer nas coisas que você faz no seu dia, já que você tem que trabalhar mesmo e tem que passar o dia fazendo isso, por que não, né? Ter prazer nisso, por que não trabalhar com empolgação, por que não encontrar sentido nisso que você está fazendo? Esse é o meu trabalho e esse é o propósito desse canal. Então, se você ainda não se inscreveu, antes da gente começar, eu vou dar um tempinho para você clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Vai, tô esperando. Foi? Podemos continuar? Então tá bom. O papo de hoje é sobre produtividade. Eu quero ensinar você a usar o seu tempo da melhor forma possível, já que o seu tempo é o que você tem de mais precioso, o seu tempo e a sua energia, né? Então, hoje eu vou te ensinar a usar o seu tempo e a canalizar a sua energia para o que realmente importa, para que você tenha uma vida que seja realmente produtiva, independente se a sua vida é muito corrida ou não. Nem sempre a gente tem esse costume de associar uma vida muito ocupada, uma vida muito corrida, uma agenda sempre cheia a nossa pessoa, né, ocupadíssima, então ela é super produtiva. Nem sempre. E eu vou te explicar isso hoje, tá bom? Então, fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu, eu vou te dar outra chance. Se inscreve aqui logo. Vai. Foi? Beleza. Vamos começar do começo. O que é ser produtivo de verdade? Você sabe me dizer o que é produtividade? Produtividade não é difícil, não é nenhuma pegadinha. Produtividade é isso mesmo, é produzir alguma coisa, é realizar alguma coisa. Tá, mas que coisa? Essa é a questão. Que coisa, né? O que você precisa produzir, o que você precisa criar para que de fato você seja uma pessoa produtiva? Vamos responder uma outra pergunta. O que faz o seu coração bater mais forte? Mirella, você não ia falar de produtividade, você tá falando de amor? Como assim? É mais ou menos por aí. O que faz os seus olhos brilharem? O que faz o seu coração bater mais forte? Tem alguma coisa? Alguma atividade, alguma situação, alguma área que te interessa assim mesmo? Fala, nossa, eu gosto demais disso, mas não é uma vontadezinha assim, vem lá de dentro, sabe? Se você não conseguiu responder ainda, vou fazer a pergunta de uma outra forma. Tem alguma coisa, alguma situação, alguma área, alguma atividade que te traga uma indignação? Mas assim, não é uma indignação senso comum, é uma indignação que é diferente. Pra você, assim, parece que aquilo ali incomoda mais do que pras outras pessoas, sabe? Pra você aquilo ali é um negócio diferente, assim, tá, todo mundo assim fica indignado com corrupção, por exemplo. Ok, mas tem umas pessoas que ficam, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus, isso tá muito errado. Isso, sabe? Tem algumas pessoas que se incomodam muito mais, assim, a ponto de não conseguirem ficar quietas, de não conseguirem não fazer nada a respeito, entende? É por aí. Você tá conseguindo pensar em alguma coisa que faz isso, que gera isso, assim, esse movimento, essa mobilização aí dentro de você? É a partir daí que a gente vai começar a entender como ter uma vida mais produtiva, tá? Você precisa ter a resposta dessa pergunta. Você precisa conseguir enxergar, identificar na sua vida aquilo que te incomoda, aquilo que queima no seu coração, aquilo que faz seus olhos brilharem, aquilo que você realmente é diferente, sabe? É uma vontade diferente, é um querer fazer diferente, sabe? É isso. Porque se você não tem a resposta para isso, se você não sabe identificar isso, parece que todos os seus afazeres, todas as coisas que você tá fazendo vão ficar meio vazias, assim, né? Por mais que você trabalhe muito, por mais que você estude muito, por mais que você tenha uma agenda muito lotada, muito cheia de afazeres e de atividades, se você não tem isso em mente, se você não faz a menor ideia daquilo que faz o seu coração queimar, todas essas atividades vão ser só atividades, vão ser só afazeres. No fundo, você tá só passando o tempo, sabe? Você não tem essa ideia de que você está produzindo alguma coisa, que você está construindo alguma coisa, que você está atendendo a esse querer que vem de dentro, sabe? Você não tá, percebe? Tá comigo ainda? Então tá bom. Você precisa descobrir aquilo que faz o seu coração queimar,
e canalizar a sua atenção para isso, direcionar a sua atenção para isso. Se é, né, uma indignação, se seu coração queima por uma indignação, né, uma coisa que te deixa realmente muito revoltado, ou se seu coração queima por uma coisa assim que você gosta muito, né, ou por algum projeto que você queria muito construir, algo que, né, inovar em alguma coisa, construir, realizar do nada. Ai, não existe isso aqui, eu queria muito fazer. Ah, ninguém nunca foi nesse lugar e eu queria muito ir. Você precisa entender o que é esse muito que vem de dentro de você e canalizar primeiro sua atenção para isso. Beleza? Primeiro ponto pra gente começar a entender um pouquinho sobre produtividade. Segundo ponto pra gente entender como ter uma vida mais produtiva. Como fazer isso? E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é educando as nossas vontades. O que acontece? Eu sei que na orientação profissional, e quem trabalha com profissão, quem trabalha com escolha profissional, sempre fala muito isso. Eu falo muito isso também, que a gente precisa entender quais são os nossos interesses, o que a gente gosta de fazer, porque isso tudo ajuda a gente a entender e a fazer uma escolha profissional, né? Ah, se você gosta de tal coisa, então significa que você tem que pensar em um trabalho em que você minimamente consiga fazer aquilo ali, né? Que você consiga incluir aquele seu interesse. Isso é algo que eu acho que todo mundo fala, eu também já falei, e não tá errado. Entender os nossos interesses, entender quais são as nossas vontades, aquilo que a gente gosta de fazer é muito legal, é muito importante pra gente pensar sobre carreira, pensar sobre profissão. Porém, muitas vezes as nossas vontades, as coisas que a gente quer fazer, elas não se conectam necessariamente com aquilo que tá queimando no nosso coração. Como assim, né? Às vezes aquilo que queima no nosso coração é uma coisa que dá muito trabalho. Nem sempre é algo gostosinho de fazer. Não é por isso que eu falei assim, não é simplesmente uma vontade, não é simplesmente um querer, é algo diferente, assim, algo muito mais profundo, muito mais intenso. Porque às vezes a gente não quer fazer. A gente às vezes tem uma indignação por alguma coisa assim que é muito diferente. Às vezes a gente tem o olho assim brilhando por uma área e por fazer algum projeto, por realizar alguma coisa muito grandiosa, só que isso vai dar muito trabalho. A gente sabe que isso vai dar muito trabalho. E qual é a vontade? A vontade é ficar quieta. A vontade é não estudar tanto. A vontade é assistir a série lá do Netflix e maratonar logo tudo. Entende? Nem sempre as nossas vontades, as nossas paixões se conectam com aquilo que faz o nosso coração arder. E aí é esse o problema, porque a gente acaba cedendo às pequenas vontades, as vontades que trazem um retorno pra gente muito mais rápido. É muito mais gostoso ficar sentado assistindo televisão, assistindo série, assistindo filme, porque a gente já tem o retorno ali na hora, né? A gente não faz muito esforço, fica ali só sentadinho e é legal. E a gente fica entretido ali, o tempo passa e a gente nem percebe. É uma vontade que traz uma resposta muito rápida. Já quando a gente se propõe a atender esse chamado, essa indignação de vou fazer alguma coisa a respeito, às vezes o caminho para fazer alguma coisa a respeito daquilo que te indigna é cansativo, vai exigir muito de você, vai tirar você da sua zona de conforto, vai fazer você ter que abrir mão de todas as outras pequenas vontades para você resolver essa grande vontade. E é por isso que pra gente aprender a ter uma vida um pouco mais produtiva, a gente precisa saber controlar essas pequenas vontades. A gente precisa estar no controle delas e não deixar que elas controlem a gente, manipulem a gente como uma marionete, sabe? É por isso que eu não sei se você já ouviu alguém falando disso pra você. Toma banho gelado, vai tomar um banho gelado, vai, acorda mais cedo do que você costuma acordar, tira o açúcar do café, né? Ou então corta o doce, fica aí um tempo sem comer doce, fica um tempinho sem comer besteira. Vai comer uma coisa que você não gosta de salada, come salada. Por que as pessoas vão dando esses conselhos pra gente que parecem muito malucos? Por que eu vou tomar banho frio se eu não gosto de tomar banho frio? Se minha casa tem banho quente, pra que eu vou me colocar num banho frio? Esse tipo de coisa fortalece a gente, domina as nossas vontades. Quando você sai da sua zona de conforto de propósito, ainda que seja uma atividade meio que, vou tirar o açúcar do café. Parece bobeira isso, mas quando você se propõe a fazer uma coisa que você não gosta de fazer, quando você se propõe a fazer de propósito uma coisa que incomoda, que é chata,
e você começa a fazer isso várias vezes, você começa a educar suas vontades, você começa a se fortalecer sobre as suas vontades, entende? Você começa a ganhar mais força porque você entende. Eu quero tomar um café docinho, eu quero tomar um banho quentinho, mas a vida não é só o que a gente quer. E eu vou tomar o meu banho frio e a vida continua. Você vê que depois a vida continua, foi só um banho frio. Ah, você tomou o café, o café não tava muito bom não, mas ninguém morreu. Tomou o café e foi, entendeu? O café fez o mesmo efeito aí no corpo, te acordou do mesmo jeito do que o café docinho te acordaria. Às vezes até mais, né? Que é ruim. Eu gosto, pelo menos, né? Mas enfim, quem não gosta, não gosta. Enfim, fecha parênteses. Eduque as suas vontades. Coloque as suas vontades no lugar delas. Tem hora pra tudo. Tem hora pra tomar o banho quentinho, mas tem hora que não é pra tomar banho quentinho, é pra tomar o banho frio, que é pra dar uma acordada, entende? Tem a hora que é pra assistir Netflix, mas tem hora que não é pra assistir Netflix, tem hora que é pra estudar, tem hora que é pra trabalhar. Por quê? Porque você tá engajado nesse projeto. Porque você sabe o que você quer, você sabe aquilo que queima no seu coração e você tá respondendo a isso. Você tá respondendo aquilo que arde no seu coração, você tá respondendo a sua indignação, você tem um projeto maior e as suas vontades podem esperar. A vontade de ficar sentado pode esperar. A vontade de ficar olhando o feed no Instagram pode esperar. Por quê? Porque você tem um projeto muito maior para realizar. Você tem algo muito maior que a sua vontade pequena para fazer. E aquilo ali é muito mais importante. Entende? Mas você precisa sair da sua zona de conforto para isso. E eu sei que não é fácil sair da zona de conforto. Porque se fosse fácil, o nome da zona não seria conforto, não é verdade? Se é conforto é porque é gostosinho. E o que é gostosinho a gente não quer mexer. Então, aprenda a dominar suas vontades se você quiser ser mais produtivo. E esses exercícios que eu falei são exercícios muito bons para isso, para te treinar, né, para te fortalecer, aprender a domar suas vontades, a dominar as suas vontades e se fortalecer por cima delas, tá bom? Terceiro ponto, aceitar a sua realidade. O que acontece? Você já conseguiu responder, você já consegue entender aquilo que queima no seu coração, qual é aquela grande vontade, aquela grande indignação, aquilo que tá ali, sabe? Martelando dentro de você o tempo todo, que não te deixa, que não te dá descanso, sabe? Aquilo ali que fica o tempo todo te incomodando, o tempo todo te indignando. Tá, você já entendeu o que é isso, você já entendeu que você precisa educar suas vontades para você correr atrás disso, para você responder a isso que queima no seu coração, a isso que, né, que tá ali te incomodando. E você sabe que vai ser um processo custoso, você sabe que vai ser um processo em que você vai precisar educar suas pequenas paixões, suas pequenas vontades, suas pequenas necessidades de retorno rápido em prol de algo muito maior. Tá, você já entendeu isso. Terceiro ponto, aceitar a sua realidade. Você precisa entender em quais são as suas circunstâncias, em qual circunstância você tá, qual é o seu presente, qual é a sua situação hoje. O seu passado é importante? Ele é muito importante, porque foi dele que você veio, né? Foi do lugar, você veio de lá, é da onde você veio. Então, muito de quem você é, muito da vida que você tem hoje, né? Muito das suas circunstâncias do presente são resultado daquilo que aconteceu antes, né? O conjunto de situações em que você viveu, né? As experiências que você teve, as escolhas que você já fez no passado. Tudo isso vai moldando quem você é. Então, o passado é muito importante, muito mesmo. Mas ele já não existe mais. Acabou. Aquilo que eu falei há 10 segundos atrás já foi. Acabou. Passou. A gente não toca mais no passado. A gente não consegue mais mudar o passado. A gente não volta nele, não conserta ele. Né? Essa história de a gente precisa ressignificar o passado. Ninguém ressignifica nada porque a gente não volta pro passado. Ele tá ali, ele continua sendo. Aquilo que aconteceu tá acontecido. Já foi. Acabou. A gente não volta mais nele. A gente não muda mais ele. A gente não transforma mais aquilo ali. Aquilo ali foi um fato que aconteceu e passou. Você não tem mais acesso ao passado. O futuro é importante? Muito, muito importante. Se a gente não tem visão de futuro, se a gente não tem vontade de ser alguém, se a gente não tem vontade de conquistar alguma coisa, se a gente não tem objetivos para o futuro, a vida perde o sentido, né? Se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, se você não tem um propósito, se você não tem um porquê, né? Se você não pensa lá na frente, as coisas meio que vão perdendo o sentido, né? O futuro é muito importante porque ele norteia a gente. Então, se você tem
esse objetivo, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um desejo, isso norteia a nossa ação hoje, né? Mas o futuro você também não toca. A gente não consegue prever, a gente não consegue saber o que vai acontecer. A gente nem sabe se a gente vai realizar de fato aquilo que a gente sonha em realizar. A gente nem sabe se a gente vai querer realizar aquilo que hoje a gente quer realizar. Porque as coisas mudam, a gente também muda, né? As vontades que a gente tem hoje são diferentes das vontades que a gente tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. As coisas mudam, a gente muda, tudo muda. Então o futuro a gente não consegue tocar, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que nos espera lá na frente. Então ele é importante, mas a gente também não toca. E o que a gente toca? O que a gente tem nas nossas mãos? O hoje, o agora, o presente. Esse é o único tempo que é nosso. Esse é o único tempo em que de fato dá para fazer alguma coisa. Você não pode fazer nada a respeito do seu passado e você não pode fazer nada a respeito do seu futuro. Mas você pode fazer alguma coisa a respeito do hoje. Você pode trabalhar hoje, você pode começar a construir algo hoje. Então, abrace o seu presente, abrace as circunstâncias, abrace a sua vida, o contexto, o que você tem para fazer hoje, seja lá o que for. Eu tenho que trabalhar, Mirella, mas eu não gosto muito do meu trabalho, mas é o que você tem hoje? Então trabalhe, se dedique, coloque tudo de você aqui, naquilo. Faz bem feito, já que é para fazer, já que você tem para fazer, faça bem feito. A gente, né, sempre fala incentivando para você construir um sonho, para você ter um sonho. Não tem problema nenhum você ter sonhos grandes, não tem problema nenhum você ter esse planejamento. Pelo contrário, sempre incentivo. Tenha um planejamento, tenha um plano de ação, saiba, né, quem você quer ser daqui a um tempo, porque isso vai norteando você. Mas na boa, a gente não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer de verdade, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Olha essa pandemia, alguém conseguiria prever? Você conseguiria prever que a gente já tá desse jeito hoje? Ano passado, você conseguiria prever que a gente ainda tá nessa situação esse ano? Né? Parece que tá recomeçando tudo. A gente não tem a menor noção de como vai ser o ano que vem. Se vai continuar do mesmo jeito que tá hoje, se vai resolver essa situação, a gente não sabe. A gente não consegue prever. A gente não sabe quem a gente vai ser ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O que a gente consegue saber é quem a gente é hoje. O que eu sei, o que eu posso te dizer com certeza é quem eu sou hoje. Quem eu vou ser amanhã vai depender do que eu tô fazendo hoje, entende? O que eu vou ser amanhã vai ser um resultado do que eu tô fazendo hoje. Da mesma forma que quem você é hoje é resultado daquelas coisas que você fez no passado. Percebe? Então abrace o que você tem hoje, abrace o que você tem nas mãos hoje. Se é pra fazer, faz direito. Se você tem que estudar, estuda. Mas estuda, de verdade, se dedica, faz bem feito. Não fica dando migué olhando rede social, não fica dando migué levantando o tempo todo. Vou no banheiro. Vou lanchar. Vou fazer isso. Tem que resolver aquela coisa. Parece que quando a gente senta pra estudar, né, todas as outras coisas que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer aparecem na cabeça, né? E aí a gente vai só protelando. Não, eu vou resolver isso aqui primeiro. Não, eu preciso responder o fulano que me mandou a mensagem. Sentou pra estudar? Estuda. Estuda de verdade. Sentou pra trabalhar? Você tem uma meta no seu trabalho? Bata a sua meta. Não sossegue enquanto você não bater a sua meta, mas faz bem feito, sabe? Não, mas eu já faço, eu já sou a funcionária do mês, né? Eu sou exemplo. Faz com um sorriso no rosto. Faz melhor, sabe? Vai além. Faz um pouquinho mais do que o que você acha que você já faz muito bem feito. Porque é o que você tem. É o que é concreto nas suas mãos. A gente, às vezes, fica se perdendo, né, nos nossos sonhos, se perdendo nas nossas fantasias. Eu não sei vocês, mas eu, quando estava estudando para concurso, muitas vezes eu me pegava, assim, há vários minutos sentada, sonhando com o dia em que eu ia tomar posse, sonhando com o dia em que eu ia assumir o cargo tal e eu ia trabalhar no lugar tal e nossa, assim, vai ser muito legal porque aí eu vou conseguir fazer o projeto tal. E aí eu começava a criar os projetos na minha cabeça. Eu já tava pensando no que eu ia fazer quando eu tomasse posse naquele concurso. E eu ficava, não, porque eu vou fazer tal coisa, não, porque olha, aquele lugar lá, aquele órgão tá precisando de um projeto assim. E eu ficava nisso, e eu perdia minutos, eu perdia às vezes horas de estudo, fantasiando com um futuro que nunca aconteceu, porque eu não estudei direito, então eu não passei.
Eu não estudei direito, então eu não passei. E no fim das contas eu resolvi mudar. Eu resolvi desistir de estudar para concurso e fui para uma outra carreira. Levei a minha carreira para um outro lado. Então, assim, né? Do que adiantou? Eu perdi um tempo, eu joguei fora. Eu ficava ocupada, eu passava o dia inteiro ali sentada, ocupada. Eu não conseguia fazer outras coisas que eu queria fazer, eu não tinha tempo para fazer outras coisas que eu queria fazer. E eu não fazia bem feito o que eu tinha para fazer. Você entende? Que ao mesmo tempo que eu tava ocupada, eu tava jogando a minha vida no lixo, eu tava desperdiçando o meu tempo. Ser produtivo, ser ocupado nem sempre é ser produtivo. Eu tava o tempo todo ali ocupado, o tempo todo ali envolvida com estudo, mas não tava produzindo, né? O resultado tá aí, não passei. O resultado é esse. Então, já que é pra fazer, faz direito. Se envolve nisso, se coloca de verdade no que você tem pra fazer, seja lá o que for. Mirella, eu sou só dona de casa. Cara, essa dona de casa dá um trabalhão. Faz tudo direito, limpa a sua casa, cuida da sua casa, faz uma comida gostosa, aprende uma receita diferente, aprende a dobrar a sua roupa de uma forma diferente. Se dedica. Abraça o que você tem hoje, que aí sim você vai conseguir produzir, aí sim você vai caminhar para ter uma vida muito mais produtiva, você vai ganhar tempo. O tempo que você perde com devaneios, com fantasias, com, né, ou voltando no passado, se lamentando, chorando, né, se vitimizando, o tempo que você perde com isso, você podia estar resolvendo tudo, você podia estar fazendo as coisas de uma forma muito bem feita, muito mais rápido, entende? Outro ponto que você precisa entender para você ser mais produtivo. Encare os seus medos de frente. Eu já falei para vocês do Viktor Frankl, eu vou falar dele de novo. Ele criou a logoterapia, que é uma teoria, é uma abordagem teórica dentro da psicologia, e essa teoria tem uma técnica chamada de hiperreflexão. O que é isso? É você se colocar na situação que te incomoda. Como assim? Por exemplo, vamos pensar, pensa aí, qual é o seu maior medo a respeito da sua vida profissional? Vamos supor, né? O meu maior medo é estudar e me dedicar muito e gastar muito tempo nisso, construindo a minha carreira para chegar lá na frente e descobrir que não era isso que eu queria. Esse é o meu maior medo. Então tá. Fecha os seus olhos. Pensou aí no seu maior medo, né? Fecha os seus olhos e se imagina vivendo isso. Imagina. Mas faz uma atividade, não aqui que você ainda tá me ouvindo, tá? Quando terminar o vídeo você faz esse exercício. Fecha os seus olhos e imagina a situação que você tem mais medo. Então, se é isso que eu falei, de trabalhar, ter construído uma carreira e chegar lá na frente e descobrir que não era isso que você queria. Se imagina, então, depois de, 20 anos trabalhando, estudando, né, e se dedicando, e abriu mão de estar com a família, abriu mão de estar com o filho, abriu mão, perdeu o aniversário, perdeu festas, perdeu o momento com seus amigos, trabalhando, investindo no seu trabalho, e aí você se imagina daqui a 20 anos, 2041, quantos anos você vai ter? Se imagina você infeliz com o seu trabalho. Imagina o que você sentiria, o que passaria pela sua cabeça, o que passaria pelo seu coração diante de uma situação dessa, assim, você chegar no final da sua carreira e descobrir que não era nada daquilo que você queria. Se coloca nessa situação. Esse é o exercício. Que esquisito, por quê, né? Fazer isso. Porque aí quebra esse ciclo de medo. Você quebra essa barreira que te impede de prosseguir pelo medo, porque você começa a ter contato com os sentimentos, você começa a ter contato com as emoções que você quer evitar, que vem dessa frustração, né? Então você começa a experimentar isso e aí você quebra essa barreira, e a partir do momento que você quebra essa barreira, aí ninguém mais te segura. Entende? Aquele medo, ele não tem mais tanto poder como ele tinha antes, porque você já experimentou o gostinho dele, você já esteve ali. Você pode não ter vivido aquela situação propriamente dita, mas você experimentou um pouquinho, você teve uma amostra grátis do sentimento, né, de como seria se você vivenciasse aquilo. E isso é suficiente para fazer você encarar a situação e para tirar você dessa paralisia que o medo às vezes te coloca, entende? É um exercício muito interessante, é um exercício muito legal. Pode ser que ele seja até meio pesado, né? Se você, dependendo do tanto que você se coloca nessa imaginação de viver esse medo, isso pode gerar um pouquinho de angústia, pode gerar um pouquinho
de peso, né? Pode ser que você queira até, sei lá, chorar. Mas isso é importante para vencer, para você conseguir passar por essa barreira e seguir, tá? Vamos supor, né, um exercício bem prático. Ah, eu tenho muito, muito medo de falar em público. Eu travo, eu não consigo. Eu já disse não para oportunidades que eu tive porque eu ia ter que dar palestra e eu tenho muito medo de falar em público. E na escola eu travava quando eu tinha que apresentar trabalho e na faculdade eu fugia disso, enfim. Esse exercício. Se imagina diante de uma plateia enorme, você ali com o microfone na mão falando alguma coisa, ensinando sobre alguma coisa que você gosta, sei lá, alguma coisa que você é boa, alguma coisa que você trabalha. Se imagina diante dessa situação. Ah, mas se eu fizer isso, vão imaginar todo mundo me vaiando, eu tenho medo de falar besteira. Se imagina falando uma grande besteira. Se imagina gaguejando. Se imagina falando alguma coisa que não tem nada a ver, falando alguma coisa errada. Imagina o que as pessoas falariam. Imagina o olhar das pessoas pra você, o olhar de julgamento das pessoas pra você. Imagina, sei lá, alguém jogando a bolinha de papel em você. Imagina essa situação. Nossa, Mirella, misericórdia, não quero fazer isso não. Faz. Sabe por quê? Porque aí fazer esse exercício vai fazer você entrar em contato com esse sentimento. E aí entrar em contato com esse sentimento vai te fortalecer. Vai te deixar mais forte, porque você já vai ter passado dessa barreira, entende? Então, quando você tiver essa oportunidade, né, de falar em público, de dar alguma palestra, enfim, você já vai ter experimentado aquele medo e você viu que você sobreviveu. Pô, né, experimentei, conheci aquele sentimento ruim e tal, mas tô aqui, tô vivo, tô bem, não aconteceu nada, né, a vida continuou, depois desse sentimento a vida seguiu, depois de eu ter experimentado isso. E isso vai te dar mais força para você encarar essas situações e para você vencer isso, porque às vezes a gente deixa de ser produtivo, a gente às vezes deixa de trabalhar por aquilo que a gente quer realmente, aquilo que tá queimando no coração, a gente vai enrolando e fazendo, né, e ocupando a nossa vida com outras atividades porque a gente tem medo. E o medo paralisa. Então, faz esse exercício depois. Se você fizer esse exercício, me conta, deixa aqui nos comentários, fala, Mirella, eu fiz o exercício e foi horrível. Eu fiz esse exercício e foi ótimo. Me conta pra eu entender, tá? Então tá. Entendemos o que é produtividade, entendemos o que a gente precisa fazer para ser produtivo, entendemos que nós precisamos educar as nossas vontades, as nossas paixões pequenas e corriqueiras do dia a dia, né? A gente precisa estar acima delas, as nossas vontades precisam nos obedecer e não o contrário, nós não temos que ser escravos das nossas vontades. E entendemos que a gente precisa vencer o nosso medo, a gente precisa deixar para trás a zona de conforto, e a gente precisa deixar para trás o nosso medo. Então tá. Últimas dicas mais práticas agora para você vencer e ser mais produtivo ao longo do seu dia, tá? Cuide da sua saúde física e da sua saúde psíquica. Leve isso a sério. Quando a gente fala de cuidar da sua saúde física e psíquica, tem alguma coisa que você precisa trabalhar? Tem alguma questão psicológica que você tá precisando trabalhar? Né? Por exemplo, essa questão de Mirella, eu não consigo fazer esse exercício de me imaginar falando em público, meu Deus do céu, eu tremo da base só de pensar, eu tenho realmente um problema muito sério com isso. Cuida disso, vai fazer terapia, se for o caso. Você precisa vencer isso, você precisa resolver esse problema, sabe? Cuidar da sua saúde física diz respeito a fazer atividade física, você precisa cuidar do seu corpo foi feito para se movimentar. Eu não gosto, é muito chato. Lembra que a gente falou que a gente tem que educar as nossas vontades? Isso também é um exercício para educar as suas vontades. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa fazer. Nem sempre as nossas vontades estão corretas. Nem sempre as nossas vontades podem ser os nossos guias, né? Pelo contrário, às vezes a gente tem que dar um chega pra lá nas nossas vontades, calar a voz das nossas vontades e fazer o que precisa ser feito. E o seu corpo precisa de movimento, seu corpo precisa se exercitar, seu cérebro precisa que você se exercite. Você precisa se alimentar direito. Você precisa ter uma alimentação balanceada. Não gosta de comer salada, não gosta de comer... Gente, adulto, com 30 anos na cara, falar que não gosta de comer salada, falar que não gosta de comer verdura, vamos combinar? Não dá mais. Já passou a época disso, já
Não tá batendo pra isso não, tá? Você não tem idade mais pra isso não. Tem que comer, gente. Seu corpo precisa dos nutrientes. Isso é muito sério, parece que é bobeira, mas não é. Se você tem uma alimentação muito desregulada, se você só come açúcar, se você só come carboidrato, primeiro, você tá dando voz de novo às suas vontades, né? E você tá ficando fraquinho, as suas vontades estão ficando enormes. E segundo, seu corpo não tá tendo nutriente suficiente. Seu cérebro vai começar a definhar, isso é sério, não tô brincando, não tô exagerando, isso é sério. Seu corpo precisa de nutrientes certos, nas quantidades certas. Você precisa fazer check-up, ver se tá tudo em ordem, pra você ter mais energia. Sabe essas pessoas que estão sempre cansadas? Estão sempre, ai, né? Aí você vai olhar, né, o ritmo de vida da pessoa, às vezes nem é tão cansativo assim, mas é a pessoa que tá toda desregulada, né, as taxas hormonais estão todas desreguladas, então leve isso a sério. Você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa fazer atividade física, você precisa controlar o seu sono. Eu sei que tem muita gente levando o sono de qualquer jeito. Gente, eu sou mãe de um bebê e há 8 meses, meu filho tem 8 meses, há 8 meses eu não durmo direito. Há 8 meses eu negligencio. Negligencio não, né? Que a culpa não é minha. Mas há 8 meses eu sou obrigada a ter um sono de péssima qualidade. E, gente, como isso interfere? Como um sono ruim, uma noite de sono ruim interfere em tudo na nossa vida. Interfere na nossa energia, interfere na nossa capacidade de raciocinar, interfere na nossa concentração. Parece bobeira, mas não é não. Você precisa dormir bem, você precisa ter uma quantidade de horas de sono boas, que sejam suficientes. Você precisa acordar descansado, senão você não tem energia para fazer as coisas. Você vai ficar o tempo todo ocupado, você pode passar o dia fazendo coisas, mas você não tá nem ali. Sua cabeça não tá nem ali, você não consegue nem focar direito. Então você tá jogando seu tempo fora. O tempo que você deveria estar dormindo foi pro lixo porque você não dormiu. O tempo que você deveria estar trabalhando foi pro lixo porque você não consegue se concentrar, você não trabalha direito, você não estuda direito e passou. Perdeu aquele tempo, não volta, você não recupera, você tá jogando sua vida fora de novo. Então cuide do seu sono, descanse, tenha um tempo para você descansar, tá bom? Aprenda a se organizar. Você precisa ser uma pessoa minimamente organizada. E organizar tudo, tá? É organizar sua mesa de trabalho, organizar sua casa, seu guarda-roupa, sua cama. Você tem que levantar e arrumar sua cama. Você tem que colocar ordem no caos. Você tem que colocar. O seu guarda-roupa tem que estar minimamente arrumado. Ele não precisa estar impecável. As roupas dobradinhas, né? Se você é dessas, tudo bem. Mas não precisa. Minimamente arrumado tem que estar. Sua casa tem que estar minimamente arrumada. Seu quarto tem que estar minimamente arrumado. Sua mesa de trabalho, de estudo tem que estar minimamente arrumada. Aprenda técnicas de organização. Como organizar o seu dia, como organizar a sua rotina, como organizar as suas coisas. Na internet você acha uma infinidade de formas, de técnicas de fazer isso. Descubra uma técnica que funciona para você e se organize. Aprenda a colocar ordem no caos. Quando você faz isso, de novo, da mesma forma quando você educa suas vontades, você ganha mais autonomia na sua vida. Quando você aprende a colocar ordem no caos das coisas, você ganha um pouco mais de autonomia de novo, porque é você que tá ali, entende? Não é você não tá ali perdido no meio do caos. Você tá tudo organizado, sabe? Tá tudo sob controle. É um pouco mais essa sensação, assim, de que as coisas estão sob controle, tá bom? E é isso. Fez sentido pra você? Alguma dessas coisas que eu falei, alguma dessas dicas que eu dei pra você fez sentido? Escreve aqui embaixo nos comentários se você chegou até aqui nesse vídeo, se essas dicas que eu te dei fizeram sentido pra você, se você vai tentar aplicar alguma delas no seu dia a dia. Comenta aqui, deixa eu saber, Mirella, eu vou fazer tal coisa, Mirella, eu vou aprender a fazer tal coisa, ou então, Mirella, eu testei, deu certo, funcionou, fiz tal exercício, né? Comecei a fazer alguma atividade física, aprendi a organizar minha rotina. Nossa, minha rotina tava um caos. Aprendi a organizar e funcionou. Escreve aqui nos comentários, tá bom? Aproveita, clica no joinha, tá vendo o joinha? Aperta ele aí. Foi? Tá vendo o sininho? Tem um sininho aí embaixo. Procura o sininho, procura o sininho. Procurou? Achou? Clica nesse sininho. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar, você vai saber que tem vídeo novo, você vai saber que tem mais conteúdo pra você, pra te ajudar com a sua carreira profissional, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma sugestão, Mirella, grava um vídeo sobre tal coisa, eu queria muito dicas sobre tal coisa. Deixa aqui nos comentários que eu posso gravar esse vídeo pra você. E se você não me segue no Instagram ainda, você tá dando bobeira. Vai lá, @mirelaborges.pc.
me segue no Instagram, porque lá já tem conteúdo pra caramba pra te ajudar. Se você vai fazer a sua escolha profissional ainda, se você quer refazer, você já fez a sua escolha, não tá feliz, quer mudar de carreira, vai lá que já tem um monte de dica pra você e eu tô sempre disponível pra gente bater um papo. Beleza? @mirelaborges.pc. Se você for pra lá e começar a me seguir, coloca lá na última foto, comenta na última foto, vim pelo YouTube, pra eu saber que você me achou lá porque você veio aqui, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!